Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos. Mais resolução da questão, essa daí muito boa, tá? De separação e mistura. Diz o seguinte: o descarte inadequado de lixo eletrônico é um dos grandes desafios ambientais do século XXI. Aparelhos e computadores celulares contêm uma variedade de materiais, incluindo plásticos, cerâmicos e metais. Para viabilizar, o primeiro passo é a desmontagem e separação dos componentes, e em uma usina de reciclagem, após a trituração de um lote de lixo eletrônico, obtém-se uma mistura heterogênea, sempre circulando de fragmentos aí, que ele disse que era de plástico e aço. O aço comum precisa ser separado dos demais materiais para ser reprocessado. Então, ele já disse aí. Considerando as propriedades dos materiais presentes na mistura, o método mais direto e eficiente para separar os fragmentos de aço dos de plástico é a. Bom, pessoal, sempre que eu tenho a palavra aço, o Enem gosta disso, por isso vocês estão vendo essa questão, né? E diferente do que muita gente acha, algumas ligas metálicas, e essa é uma delas, a gente tem que saber a composição, certo? Aço, pessoal, é uma mistura aí homogênea. Normalmente as ligas metálicas elas são homogêneas, mas aço comum, não o inoxidável, que é o comum, é o que ele falou aí, é uma mistura aí de ferro mais carbono, certo? Isso aqui é interessante você saber que você tem que guardar isso. Porque, veja, olhando aqui nas alternativas, se eu estou diante de uma mistura heterogênea, portanto, mais de uma fase, não é isso? Entre uma seja plástico e outra seja o aço, com certeza, se eu tenho aço, eu tenho ferro. Sempre que eu tenho ferro numa questão, é muito importante você associar a um tipo de separação de mistura que o Enem ama, chamado aí de separação magnética. E aí eu vou fazer as outras alternativas, mas aqui a ideia é guardar o que o Enem gosta, não é isso? Falou em aço, portanto, falou em ferro. Quero que lembre sempre de separação magnética. Porque o ferro, ele é um elemento que ele não deu número atômico, mas eu não vou fazer. Mas ele é um elemento químico que, quando a gente distribui ele tem elétrons desemparelhados. E quando a gente tem essa situação de elétrons desemparelhados, faz com que eu tenha atração por um ímã. Atração pelo campo magnético, atração por um ímã, separação magnética ou imantação. Tem uma singela diferença, mas de maneira geral a gente considera sinônimo. Então, com certeza tem que ser a resposta, porque encaixa. Se eu tenho uma mistura heterogênea e eu tenho ferro, eu tenho aço, logo eu tenho ferro, e eu quero separar o aço do plástico, com certeza, separação magnética é a minha opção. Claro que tem outras opções, mas é algo aí que, eu vou ler as alternativas, é algo aí que eu quero que vocês sempre associem. Porque se eu tenho o ferro e o carbono, estão juntos, na forma de aço, e eu boto um ímã, e o ímã puxa o aço, tem até uma cena de Breaking Bad, né, que a gente vê isso. Quando eu puxo o ferro, eu puxo o aço, né, e aí acaba que o plástico fica separado do aço. Era o que eu queria, portanto, gabarito aí, letra D, de Deus. Separação magnética usando o eletroímã para atrair e remover os fragmentos de aço da mistura. Tem outros métodos que possam ser usados? Posso, mas se tem esse, com certeza esse tem que ser o mais, né, direto e eficiente. Palavrinhas que eu não circulei, mas é importante, porque às vezes, vocês sabem que o Enem bota mais de uma resposta correta, só que só tem uma que mais justifica, tem uma que mais explica, tem uma que mais se encaixa com o que ele quer, com certeza tem que ser separação magnética. Mas vamos fazer as outras. Peneiração, utilizando uma peneira com malha adequada para reter apenas os fragmentos de aço. Não, pessoal. Separação magnética, por mais que seja um método de separação de mistura heterogêneo, que use uma peneira, né, eu não vou conseguir, né, reter o aço e o plástico, não. É porque o plástico, quando a gente escuta, sobretudo no contexto de reciclagem, e não de microplástico, é um plástico grande. Então, numa peneira iria ficar retido o aço e o plástico, beleza? Logo, não ia separar. Decantação, adicionando água à mistura para que o aço mais denso se deposite no fundo. Bom, quando a gente olha, né, a opção decantação é uma opção justa. Decantação, só destacando, tá, pessoal? É uma mistura heterogênea. Método de separação de mistura heterogênea. Que tem que ser entre sólido e líquido. Até pode ser entre líquidos, e, né, que a gente usa um funil chamado de funil de Bromo, e pode ser também entre sólido e gás. Por exemplo, poeira, certo? O que acontece? Se eu coloco decantação aí, a água, para que o aço, colocando água, né, para que o aço seja mais denso e deposite no fundo, por mais que eu consiga fazer isso, e aconteça, né, porque a gente sabe quando a gente olha para o aço, por ser uma estrutura que tem predominância de metal, por isso que é uma liga metálica, por mais que tenha uma metal, né, o aço, ele é uma estrutura mais sólida, formada por metais, então sim, ele teria uma densidade maior do que o do plástico. Você consegue facilmente imaginar, você pega plástico, o nome plástico, inclusive, quiser anotar, não faz referência à sacola plástica necessariamente, tá? O nome plástico é um exemplo, é um nome dado para qualquer polímero artificial. Aí vale a pena você anotar isso. Mas com certeza aqui no cenário que eu botei, de lixo, descarte, né, com certeza tá falando aí de sacolas plásticas, é a referência. Então, se eu boto sacola plástica e uma estrutura de aço, você consegue ver claramente que o aço ele vai descer, por ter uma densidade maior, quem é mais denso desce, e o plástico ficaria ali em cima. Só que veja, eu queria um método mais direto. Será que se eu tenho um método que eu simplesmente pego um ímã e separo, não é mais direto do que eu botar os dois num pote, olha a novela, num pote, num sistema, boto no sistema, boto água, depois eu tenho que tirar a água, tirar o aço, né? Tira o plástico, ficou em cima. O plástico fica em cima, a água no meio e o aço lá embaixo. Bom, por mais que separem, com certeza, direto, não é mais direto do que pegar um ímã e separar, beleza? Então, encaixa com o que eu disse, né? Às vezes tem mais de um método. Pensando em prova, eu queria que você anotasse, decantação é um dos mais cobrados aí da sua prova. Destilação e separação magnética e filtração. Esses quatro aí são os 4 manda-chuvas. Decantação, pessoal, é um método que
envolve DE, DE de densidade, e o mais DE desce. DE, DE, DE. O mais denso, desce. Mistura heterogênea, mais denso, desce. Essa só não é a resposta, porque aqui, por mais que isso fosse acontecer, não é mais direto do que a letra D. Beleza? E eu queria algo direto. Perfeito? Então, aí é distrator, certo? Pegadinha de prova que eu coloquei, mas tudo certo pra gente treinar. E a letra C fala de flotação, adicionando um líquido de densidade intermediária para que o aço flutue e os outros materiais afundem. A letra C, esse contexto de densidade intermediária, ele existe. Flotação é um método que a gente usa lá no tratamento da água também. Lá a gente bota microbolhas de ar. O ar, por ser uma estrutura menos densa, faz com que os caras sobem, né? As estruturas sobem. Sempre que eu tenho microbolhas de ar ou líquido de densidade intermediária, a gente associa com o nome flotação. Flotação, flutuar, certo? A letra C meio que fala o que a letra B disse. Só que a letra C, logo, não é mais direta do que a letra D. E a letra C, o aço não vai flutuar, o aço vai descer. Como a estrutura formada é por metais, metais são mais densos, logo, se é mais denso, densidade maior, ele desce e não flutua, beleza? Letra C não é a resposta. E letra E, dissolução fracionada, utilizando um solvente que dissolva apenas o aço. Bom, se eu quero separar os fragmentos de aço de plástico, eu não quero que a gente dissolva, né? Eu não quero que a gente dissolva a estrutura do aço. Eu quero só retirar o aço dos plásticos. Se eu dissolvo o aço, se eu coloco algum solvente que tenha interação com ferro e ou com carbono, possa ser que esse solvente tenha interação com plástico. Aí você diz, Moisés, não, mas sim, por quê? O carbono, dessa liga metálica aqui, o carbono é uma estrutura que é apolar, não é isso? Carbono é apolar, carvão, apolar. Plástico, no contexto que eu coloquei aqui, é algo aí inerente à sacola plástica. Plástico, sacola plástica, logo, sacola plástica. Interage com água? Não. Então, para eu escolher um cara que tem interação apenas com ferro e não com plástico e não com carbono, até teria, mas é muita dor de cabeça. E eu queria algo direto e eficiente. Questão boa. E eu também não gostei, porque se eu queria só separar os fragmentos de aço de plástico, eu quero que os fragmentos de aço continuem existindo. Eu quero, se você, portanto, dissolver o aço, o que vai garantir que esse aço não né, a depender do que você bota para dissolver, por mais que separação de mistura seja essencialmente físico, né, fenômenos físicos que não alteram a composição da matéria, a depender do que eu botar para dissolver, quem garante? Eu não posso estar dissolvendo e, no final, separar um do outro. Então, assim, nem eu vejo ali completa, nem eu vejo direta e nem eu vejo eficiente. Ainda teria isso tudo. Então, assim, questão, tendo em vista essas pegadinhas, letra D, mas olha, eu não lembro de uma questão do Enem que tinha aço e a resposta não era separação magnética. E como a ideia é eu trazer as coisas mais papum pra vocês, guarde isso. Isso é direto. E mais uma vez, na prova, você vai abrir e você vai ver, caramba, Moisinha, tinha mais de uma resposta possível. Mas tinha uma que melhor explicava, beleza? Então, sem sombra de dúvidas aí, gabarito letra D. Tamo junto. Valeu!